Hello everybody, I'm teacher Luana. Oi gente, sou a professora Luana. E hoje nós vamos falar sobre os phrasal verbs. Bom, primeiramente, o que são phrasal verbs? O que são verbos frasais? Um phrasal verb nada mais é do que um verbo composto, ou seja, um verbo que vem acompanhado ou de uma preposição ou de um advérbio. Por exemplo, observem aí no slide, find. Find é o verbo achar, encontrar. O verbo find, junto com a preposição out, que tem o sentido de fora, ele já vai ter outro significado, vai ter outro sentido. Ele vai ter o sentido de descobrir. Observem aí, find, o verbo, mais out, preposição, se transforma no phrasal verb find out, que significa descobrir. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de frases com find out. Olha só. We have to find out what he's up to. Temos que descobrir o que ele está tramando. Exemplo número 2. We will never find out the truth about that. Nós nunca descobriremos a verdade sobre aquilo. Observem, gente, no exemplo número 2, que a frase está no futuro, tá? Então, o verbo, o phrasal verb, ele vai ser conjugado, sim, de acordo com o tempo verbal. Aí, ó, ele já no exemplo número 2, ele está no sentido de descobriremos, ele está conjugado no futuro. Por conta do will, coloquei aí de roxinho para destacar para vocês, will é o que indica que a frase está no futuro. Beleza? Agora observem aí o exemplo número 3. She found out that was I planning a surprise party for her. Ela ficou sabendo que eu estava planejando uma festa surpresa para ela. Gente, found é o passado do verbo find. Como eu falei para vocês, tá? Nós vamos conjugar o phrasal verb de acordo com o tempo verbal necessário, tá bom? Se for preciso ir para o passado, vai para o passado. Se tiver que acrescentar ed, a gente acrescenta ed, tá bom? Olha só, no exemplo, na tradução eu coloquei, ela ficou sabendo. Ah, professora, mas a senhora não disse que a tradução era descobrir? Gente, descobrir, ficou sabendo, é basicamente a mesma coisa, né? A questão é sempre interprete, tá? Tradução é melhor uma interpretação do que uma tradução. Bom, eu sempre gosto de equiparar a língua inglesa com a língua portuguesa para vocês terem um melhor entendimento sobre o conteúdo. Então, the question is, a pergunta é, existem verbos frasais em português? E vocês já estudaram na aula de português de vocês sobre verbos frasais? Será que existe? Bom, existem alguns casos em português que exibem uma estrutura similar, semelhante aos verbos frasais do inglês. Mas como são poucos, nunca receberam muita atenção nem foram colocados em uma categoria especial. Como, por exemplo, pessoal, o verbo jogar fora. O verbo jogar fora a gente pode equiparar um phrasal verb. Por quê? Porque jogar tem o sentido de entretenimento, de praticar um esporte, certo? De diversão, brincadeira. Mas jogar fora já tem outro sentido. Esse fora, esse complemento, ele traz ao verbo o sentido de se desfazer, de descartar algo. Como, por exemplo, observem aí, nas duas últimas linhas, eu coloquei um exemplo. Vou jogar videogame. Aí o sentido do jogar está no sentido de entretenimento, né? Brincadeira. Vou jogar fora o videogame. Está no sentido de descartar, de se desfazer do videogame. Então, pessoal, é isso, tá? Só para vocês terem um melhor entendimento do conteúdo,
eu expliquei para vocês essa ligaçãozinha. Beleza? Bom, eu trouxe esses exemplos com o phrasal verb, de phrasal verbs com take, para vocês verem que um único verbo pode ter vários outros complementos e assim ter vários outros sentidos, como é o caso de take. Take, gente, dependendo da colocação do acompanhante dele, ele vai ter vários significados. Por exemplo, take after, se parecer com. Take back, se retratar. Take away, tirar algo ou alguém. Take apart, desmontar, criticar. Take down, anotar. Take it in, incluir. Take it out, remover, destruir. Take it over, assumir o controle. Então, gente, vamos ver agora o próximo slide. Nesse slide eu trouxe para vocês alguns exemplos de phrasal verbs. Óbvio que tem vários outros, porém, não tem como a gente aprender todos eles em poucos minutos, tá? Mas eu trouxe alguns que vocês podem começar a memorizar desde já, esses. Depois, gente, pesquisem na internet outros phrasal verbs, anotem. Vocês aprendam um por dia. Se vocês aprenderem um por dia, olha só, quantos verbos vocês vão ter já memorizado até o final do ano. O verbo break down, né, que significa quebrar, parar de funcionar. Check in, check out. Esse aí nós usamos bastante, né? Nós aderimos a essas palavras, principalmente em aeroporto, nós usamos bastante o phrasal verbs check-in e check-out. Give up, number 4, número 4, give up, que é o verbo desistir. Go on é o verbo continuar. Pick up é o verbo pegar. Throw away, jogar fora. Turn on, que significa ligar. Agora vamos para o nosso exercitando, question number 1, questão número 1. Vamos lá. O verbo turn significa virar, transformar. Porém, quando é acompanhado pela preposição on, se torna o phrasal verb turn on, cujo significado é ligar. Qual palavra acompanhada do verbo turn faz com que ele tenha o sentido de desligar? Vocês já viram que o turn com o on tem o sentido de ligar, né? E com o turn, com qual dessas palavras aí que ele vai ter o sentido de desligar? É com turn down? Não. É com turn in? No. É com turn off? Sim, gente. Turn off, desligar. Turn on, ligar. Como eu acabei de falar para vocês, né? Um verbo pode se transformar em vários phrasal verbs, dependendo do complemento. E o turn também é um desses verbos. Number 2. Vamos interpretar as sentenças a seguir. Letter A, na letra A. Never give up. Never give up. O que significa never give up? A gente viu esse phrasal verb aí no slide anterior, quem lembra? O que ele significa? Never sabemos que é nunca, né? Nunca desista, gente. Give up é o verbo desistir. Never give up, nunca desista. Give é o verbo dar. Up é uma preposição, que tem o sentido de para cima. E give up é um phrasal verb, desistir. Letter B, na letra B. The best thing you can do is give up smoking, drinking and fried food. Sorry. Smoking, drinking and fried food. What's the second best? Bom, gente, nessa comic aí, nós temos o verbo give up, porém ele tem um sentido
diferente de desistir, mas é praticamente a mesma coisa, mas é um sentido diferente. Reforçando para vocês que, dependendo da frase, dependendo do contexto, a tradução vai variar, gente, tá bom? E é o caso dessa frase aí, ó, que o doutor diz: the best thing, a melhor coisa, you can do, que você pode fazer, é give up smoking, drinking and fried food. Nesse caso aí, o verbo give up está no sentido de parar. A melhor coisa que você pode fazer é parar de fumar, beber e comer frituras. E o paciente pergunta: qual é a segunda melhor? What's the second best? Letter C. Temos outra comic strip aí. Vamos ler. Vamos tentar interpretar. Primeiro, vocês já identificaram o phrasal verb? Phrasal verb dessa comic é flew by. Coloquei ali sublinhado para vocês identificarem, gente. Está no segundo quadrinho. E diz assim: look, it's almost 11 o'clock. Wow, the last 2 hours really flew by. I hope the teacher didn't say anything important. E aí, o que ele falou? Vocês conseguiram entender? Conseguiram interpretar? Primeiro quadrinho ele fala: olha, é quase 11 horas. Look, it's almost 11 o'clock. Wow, the last 2 hours. No, wow, as últimas 2 horas really flew by. Realmente passaram voando. Então, este é o sentido do phrasal verb flew by. Eu espero que o professor não tenha dito nada importante. I hope the teacher didn't say anything important. Observem aí, gente, que flew é o passado do verbo fly. Fly significa voar e fly up significa voar, mas no sentido de passar rápido, de o tempo passar voando. E no final dos nossos slides também temos um phrasal verb, também temos um phrasal verb, que acredito que talvez vocês nem tenham reparado, já é a nossa terceira aula e talvez vocês não tenham reparado que check it out também é um phrasal verb, que significa confira. Confira a plataforma Eduque, assista outras videoaulas, resolva exercícios que vão estar propostos lá, tá bom, galera? E a gente se vê na próxima semana. See you. É isso aí.